Fala galera, eu sou o Fabrício e hoje a gente vai falar sobre construções gráficas em espelhos esféricos. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal. Aproveita também para tocar o sininho das notificações, aquele que vai avisar você todas as vezes que a gente tiver vídeos novos por aqui. E compartilha esse vídeo com mais pessoas que você conheça, pessoas que você sabe que de repente têm interesse nesses assuntos ou que têm dúvidas e precisam aprender mais um pouco. Não esquece também de deixar o like, porque o like ele fortalece o nosso trabalho e deixa a gente cada vez mais ansioso para preparar mais material para vocês. Sem mais, bora pro vídeo! Os espelhos são superfícies polidas onde a luz pode incidir e ser refletida para o ambiente em que ela já funcionava. Existem vários tipos de espelhos, a gente fala muito dos espelhos planos, porque a gente está mais acostumado a lidar com eles no dia a dia. Mas existem também os espelhos curvos, que podem ser construídos a partir de cascas esféricas. A ideia é que se você pegar uma casca esférica de qualquer natureza, feita de metal, assim como se fosse uma bola de futebol oca por dentro, se eu cortar ela numa região e deixar ela polida, seja de um lado ou do outro, ela vai se comportar como um espelho esférico. Eu posso ter um espelho esférico côncavo quando eu espelho a face interna da casca esférica, ou um espelho esférico convexo quando eu faço a mesma coisa na face externa. Agora, essas características vão formar imagens de todo tipo de maneiras. Para a gente poder estudar melhor sobre elas e ter imagens apenas proporcionais, a gente vai ter que ver algumas condições particulares. Essas condições são chamadas condições de estigmatismo do espelho. Aliás, preste atenção, é estigmatismo e não astigmatismo. Eles são coisas diferentes. Estigmatismo é condição para que o espelho tenha apenas um único ponto focal. E o que é necessário para que um espelho esférico tenha as condições de estigmatismo é que você tenha um ângulo de curvatura menor que 10 graus e que você tenha feixes luminosos que incidam frontalmente com esse espelho, ou pelo menos de forma próxima de serem frontais. Esses espelhos, então, que vão ter essa característica, que vão respeitar as condições de estigmatismo, são aqueles que a gente vai estudar aqui nessa aula em que a gente vai discutir os dois casos, tanto os espelhos côncavos quanto os espelhos convexos. Além do fato dele ter que respeitar essas condições de estigmatismo, a gente ainda tem que definir onde fica, então, esse tal ponto focal. Se as condições fazem com que eu tenha um único ponto, será que dá para saber onde ele fica? E dá. O ponto focal fica sempre na metade da distância do centro de curvatura do espelho esférico, onde o centro de curvatura seria o ponto central da casca esférica, de onde você vai ter o raio dessa casca esférica. Então, exatamente onde é o raio da casca esférica é também o centro de curvatura do espelho esférico construído a partir dessa casca. E o foco é metade desse tamanho. Agora que a gente já falou sobre espelhos esféricos e como eles funcionam, chegou a hora da gente pensar como é que é feito para construir imagens refletidas por espelhos esféricos. A gente tem algumas condições, algumas coisas que a gente tem que se preocupar para poder fazer uma boa construção de imagem graficamente. A primeira coisa que a gente tem que se preocupar é o seguinte: o espelho, já que ele tem que respeitar a condição de estigmatismo, tem que ter uma curvatura muito suave, menor do que 10 graus. Se você já parou para pensar quanto isso significa, você já deve ter se dado conta de que menos do que 10 graus, a curvatura é tão tênue que é mais fácil representar ele como uma linha reta com as pontas curvadas do que, de fato, fazer uma curva na representação. Qualquer desenho que você tente fazer uma curva vai dar uma curvatura maior que 10 graus e ia causar uma deformação na imagem que você vai construir. Então sempre que a gente for construir, você coloca uma linha reta e coloca só as pontinhas do espelho curvadas indicando qual é o tipo de espelho, se ele é côncavo ou convexo. Além disso, você também vai fazer o seguinte: você vai ter o eixo principal, que é aquela linha que vai passar bem no centro dessa linha que a gente vai representar dizendo que é o espelho, e onde você vai marcar o ponto focal e o centro de curvatura. Então eles vão ficar indicados sobre o eixo principal. Para poder colocar objetos, para poder depois encontrar as imagens refletidas desses mesmos objetos, você ainda tem algumas condições. Se você colocar um objeto paralelo à face do espelho, a imagem refletida também será paralela à face do espelho, o que é uma boa ideia. E se o seu objeto começar tocando no eixo principal, a imagem refletida por esse mesmo objeto também começará tocando esse eixo principal. Todas essas condições devem ser respeitadas antes da gente pensar na construção. Então, só para lembrar, a gente precisa ter o espelho representado como uma linha com as pontas curvadas, precisa ter o eixo principal que corta ele de forma perpendicular.
Sobre o eixo principal, você representa o ponto focal e o centro de curvatura, onde o foco tem metade da distância do centro de curvatura. E o objeto você coloca encostado no eixo principal e paralelo à face do espelho. Se tudo isso for respeitado, aí você consegue fazer uma boa construção gráfica de imagem. Para poder fazer essa construção, você ainda precisa lembrar de algumas regras. Você pode lembrar de 3 e escolher sempre entre as 3, 2 delas para poder fazer a construção. Vamos lá! A primeira regra é a regra que diz que todo raio paralelo ao eixo principal no seu deslocamento, quando incide na face do espelho, se reflete passando pelo ponto focal. Então, raio que se desloca paralelo ao eixo principal, se reflete passando pelo foco. A segunda regra é aquela que diz que o raio que, no processo de incidência, enquanto ainda está se deslocando, passa pelo ponto focal, quando ele incide na face do espelho, se reflete paralelo ao eixo principal. Então, raio que vai em direção ao foco, se reflete paralelo ao eixo principal. E a terceira regra é aquela que fala o seguinte: raio que passa pelo centro de curvatura do espelho no caminho da incidência, na hora que incidir na face do espelho, vai se refletir pelo mesmo caminho. Então você vai ter a mesma direção, apenas inversão de sentido para aquele raio. São 3 então as regras que você tem que lembrar, mas nem sempre você vai poder escolher quais das 3 você vai usar. Então você vai ter que ver onde o seu objeto está, qual é o tipo de espelho, se côncavo ou convexo, para definir quais os melhores raios para você usar para descobrir onde está a imagem. Por isso é bom você lembrar 3, porque pelo menos 2 entre os 3 sempre serão possíveis de serem usados. Então você tem raio que vai paralelo e volta passando pelo foco, raio que vai passando pelo foco e volta paralelo, e o terceiro, raio que passa pelo centro de curvatura e volta por ele mesmo. Agora a gente vai fazer algumas construções para vocês verem na prática como é que a gente utiliza essas regras que a gente comentou até agora. Então a gente vai fazer 2 construções e depois a gente volta para discutir cada uma delas. Então eu vou agrupar 2 sobre espelhos côncavos e uma de côncavo e uma de convexo para vocês verem como é que elas funcionam, tá? Então você vai ver aí aparecendo para você como é que é a característica da imagem que você deve esperar e depois a gente vai comentar como é que ela foi construída, como é que usou as regras e mostrar a imagem que foi refletida a partir dessa construção. Vamos lá, primeira leva. A gente colocou aqui 2 construções diferentes, todas que vão construir imagens reais. Então a gente tem aqui 2 espelhos côncavos. No primeiro caso, a ideia era que você colocasse o objeto antes do centro de curvatura e observasse como a imagem ia se construir. Usando as 2 regras que eu escolhi, raio que vai paralelo se reflete passando pelo ponto focal e o raio que vai passando pelo ponto focal se reflete paralelo ao eixo principal, a gente consegue perceber que a imagem vai ser essa imagem que fica aqui, ó, entre o centro de curvatura e o foco, e é menor do que o objeto, tá invertida ou de ponta cabeça em relação ao objeto e fica do mesmo lado que ele em relação ao espelho, ou seja, está projetada no plano real. Então a identificação aqui embaixo é referente a essa imagem real, invertida e reduzida. Para o outro caso, o que foi pedido é que a gente fizesse uma construção com um objeto entre o centro de curvatura e o ponto focal. Então a gente pegou o objeto que estava antes do centro de curvatura e foi aproximando ele em relação ao espelho. Quando ele está aqui no meio, entre centro de curvatura e ponto focal, na hora de você usar essas mesmas 2 regras, raio que vai paralelo ao eixo principal, volta refletido passando pelo foco, o raio que vai passando pelo foco e se reflete passando pelo paralelo ao eixo principal, a gente consegue encontrar a imagem também invertida e também no plano real. Só que agora ela está se formando atrás de onde está o objeto, por isso ela acaba ampliada. Então a diferença é que, à medida que eu vou aproximando o objeto do espelho, a minha imagem vai se afastando. Num ponto, então, ela deve ser igual, sugiro vocês testarem sobre o centro de curvatura, e depois disso, à medida que o objeto for se aproximando cada vez mais, a imagem vai se afastando e ficando cada vez maior e indo para mais longe em relação à face do espelho, já no plano real. Tá? Então aqui embaixo são as definições que são referentes a essa imagem. Imagem real, invertida e ampliada. Agora a gente vai para a segunda leva de construções, a gente vai dar uma atenção para imagens que se projetam no plano virtual. Então vai ter um caso para espelho côncavo e um caso para espelho convexo para a gente ver. Se vocês quiserem dar uma olhadinha aí em que tipo de construção vai ser, vai ter informação daqui a pouquinho e a gente volta para vocês verem como é que funciona. Vamos para a segunda leva. Nessas construções aqui,
a gente tem a imagem se formando do lado contrário de onde está o objeto em relação ao espelho. Logo, as imagens são virtuais. A gente tem aqui uma apresentação com espelho côncavo e uma com espelho convexo, onde a gente tem as imagens virtuais. Aqui a gente escolheu dois raios, onde um deles é um raio que a gente não usou na outra construção. O primeiro a gente já tinha usado, raio que se desloca paralelo ao eixo principal, se reflete passando pelo ponto focal. Aqui a gente fez a mesma coisa no espelho convexo, raio que se desloca paralelo ao eixo principal, se reflete passando pelo ponto focal. Só que como o ponto focal está do outro lado, a gente precisou fazer uma projeçãozinha aqui que está marcada como linha pontilhada para indicar como ele faria para ir em direção ao ponto focal, caso fosse possível para o raio luminoso ir para trás do espelho. Então isso indica como o raio vai se propagar do lado em que ele vai ter incidido, tá? A gente tem outro raio, que é o raio em verde, que indica o raio que passa pelo centro de curvatura. Raio luminoso que passa pelo centro de curvatura volta pelo mesmo caminho. Então a gente adotou ele tanto aqui também quanto aqui. Então ele passa aqui, ó, pelo centro de curvatura pela ponta do objeto, bate na face do espelho, volta por ele mesmo. Aqui, pelo centro de curvatura pela ponta do objeto, aliás, pelo centro de curvatura ele se propaga até o centro de curvatura e pela ponta do objeto, né? E a gente consegue ver o comportamento desses raios. Tanto no primeiro quanto no segundo caso, se você olhar, os raios refletidos estão se afastando no plano real. Isso garante que, se eu fizer um prolongamento desses raios refletidos, lá no prolongamento, lá no plano virtual, a gente vai ter o cruzamento do prolongamento desses raios. É aqui então que a gente vai ter a ponta da imagem refletida, que vai garantir aqui pra gente uma imagem virtual, direita e ampliada, no caso do espelho côncavo, e uma imagem virtual, direita e reduzida, no caso do espelho convexo. Com essas quatro construções, as duas que a gente falou antes, mais as duas que a gente está falando agora, você já pode ter percebido algumas coisas. Por exemplo, quando a gente vai ter imagens reais, elas serão sempre invertidas. Quando a gente tiver imagens virtuais, elas serão sempre direitas. Agora, se ela vai ser normal, se ela vai ser ampliada ou reduzida, depende da posição em relação ao espelho. Mas duas das coisas a gente já consegue saber antes. Então, de repente, se você tiver informação de que a imagem é virtual, você já pode garantir onde deve estar o objeto por essa informação. Se falar que ela é uma imagem direita, você também já sabe, mesmo que ele não fale, que ela tem que ser virtual para poder ser direita nessas condições. Beleza? Então, isso é uma dica, uma informação que quando você treina construções, você aprende, para depois, a hora que você for fazer determinação analítica, fazendo as contas, você poder confirmar como é que funciona. Beleza? É isso, gente. Então é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de deixar o like se por acaso você se distraiu assistindo o vídeo, vendo as construções e porventura até agora não deu like. Deixa o like, porque isso fortalece o nosso trabalho. E aproveita esse espaço aqui embaixo, os comentários, para falar qualquer dúvida que você tenha, qualquer sugestão, algo que você queira que a gente possa te ajudar. Valeu, galera. Tchau.